Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com o nosso canal Cristalizou Cast. Então eu já peço a todos que se inscrevam em nosso canal, aqueles que não se inscreveram ainda, para que vocês possam ter acesso aos nossos conteúdos. Eu sou a Viviane. Eu sou o Alan. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, Alexandre Cunha. Tudo bem? Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Alan? Tudo bom? Um prazer estar com você aqui. Obrigado por ter nos atendido, né? Não foi fácil a gente conseguir conciliar as datas, mas para a honra e glória de Jesus nós estamos aqui. Tá? E hoje o nosso amigo, nosso irmão Alexandre vai compartilhar um pouquinho sobre seu testemunho, sobre sua experiência com Deus. Fala um pouquinho onde que você está congregando hoje. Sim, hoje eu congrego na Igreja Videira, uma igreja em células, né? Aqui na cidade de Mauá, na supervisão ABCM, que aí é Santo André, Mauá, né? Cidades vizinhas também. Perfeito. E o que você trouxe hoje aí para compartilhar com o nosso público? Amém. Hoje eu exerço uma função de liderança na igreja, né? Obreiro de jovens ali, aqui no prédio da Videira Barão. Mas eu queria falar mais sobre a vida do dia a dia do cristão, né? Sim. Sobre a vida diária do cristão. Porque eu entendo que nosso maior desafio não é no prédio da igreja, onde nós nos reunimos ali com todos os irmãos, né? Onde nós somos alimentados, aquela coisa muito boa da comunhão. Tá. Mas mais como dia a dia mesmo, né? Eu tive a minha maior experiência da vida com Deus foi na empresa onde eu trabalhei, que foi bem na minha conversão mesmo, né? Entrei nessa empresa em 2010, então em 2011, bem no finalzinho, entrei em outubro de 2011, eu me converti no começo do ano. E foi onde eu vivi as maiores experiências. Então, muitas vezes a gente não sabe até onde vai a nossa semente, né? Sim. A gente não tem tipo assim, a dimensão. Então, muitas vezes o cristão, onde ele trabalha, onde ele estuda, os lugares onde ele frequenta, só do fato dele levar o nome de Jesus, não precisa nem ser em forma de pregação, não precisa nem em forma de compartilhar uma palavra, mas de ele levar a palavra, ela não é neutra e nem volta vazia. Ela vai como semente. Então, a minha experiência é essa, né? E assim, você consegue assim, exemplificar isso com algum fato que você semeou, que você realmente viu? Você tem um fato, assim, um exemplo para compartilhar? Tem. Porque assim, quando a gente trabalha, a nossa maior parte do dia fica lá, né, na empresa. Então você entra lá de manhã e só sai à tarde. Então, provavelmente os maiores conflitos também serão ali. Sim. Né? Os seus maiores conflitos serão ali, porque vai ter um choque ali de princípios e valores que vai estar sendo colocado em prova o tempo inteiro. Né? Mas, enfim, teve casos que eu não queria nem orar pelas pessoas que me pediam, né? Teve uns casos assim, mais ou menos, que eu chegava o irmão e falava assim, Alexandre, vamos orar pelo fulano? Eu falava, não estou muito afim de orar, né? Estava querendo ler no meu horário de almoço. Mas acabou que uma coisa foi puxando a outra, né? E acabava que eu orava pelo irmão, criava um vínculo, criava um relacionamento, e aos pouquinhos foi criando tipo como que uma comunidade dentro da própria empresa, né? Onde um pouquinho antes do almoço, ou depois do almoço, se reunia para falar um pouquinho de Cristo, e foi começando meio que trabalho de formiguinha, né? Aparece um, daqui a pouco conecta com o outro, aí vai orando pela empresa, vai orando pelos funcionários, ora pelo dono, e acaba que vai alcançando pessoas que você nem imagina. Então, onde eu trabalhei, e foi onde, no mesmo tempo que eu me converti, teve pessoas ali que lideraram células, né, depois que a gente começou a se conectar, que foi anfitrião, né, tem a experiência de um amigo nosso em comum, né, que é o Duda, que ele foi um excelente anfitrião. Né? Foi uma semente plantada pelos filhos, que depois o Senhor nos usou e alcançou ele e toda a casa dele. Né? A Dudu também, né, que foi alcançada também. Então, assim, a minha maior experiência com Deus foi no campo de trabalho. Embora a gente seja muito ativo no ministério, né? Igreja, né? Célula, igreja, tudo, mas das maiores conexões de conversão, ou contato direto ou indireto, foi na empresa mesmo, onde eu gastava a maior parte do tempo. Eu até fazer esse link, né? Acho que você consegue enxergar ali que você passava a maior parte do tempo com essas pessoas, né? Sim. Hoje, como você falou, você exerce uma função na igreja, só que você não está todo esse tempo
para ver o que está, como você falou, que a nossa maior dificuldade, assim, dificuldade não, mas onde nós vamos exercer a maior parte do tempo do papel de cristão é longe da igreja, né? Não dentro da igreja. Do prédio. Então talvez você, por estar ali, você conseguia ver, né, esses frutos sendo, assim, floreando mesmo, né? Verdade. Sendo plantado e sendo semeado e tendo um crescimento ali, né? Verdade. Então eu acredito que é por esse motivo que você conseguia ver. Aí até eu queria fazer um paralelo com isso. Hoje, como você falou, você exerce um cargo de liderança com os jovens e você não está sempre ali junto com eles, né? Mas como que você enxerga esse desafio de repente você evangelizar ou você levar a palavra de Deus para alguns jovens que de repente já estão desde bebê lá na igreja, que é o caso diferente quando era na empresa, que você pegava pessoas que já tinham vivido várias experiências de vida e ainda não conheciam Jesus. Você consegue dar um norte para isso? Assim, qual é a diferença de um para o outro? Se tem uma dificuldade ou não? Olha, a diferença, por exemplo, assim, na empresa, a gente tinha vários cenários, né? Então você vai ter o cenário lá daquela pessoa que, igual como eu era antes de converter, né? Eu sei que preciso de Deus. Na dificuldade eu clamo a Deus. Nos momentos difíceis eu vou buscar Ele, mas eu não sei a forma, né? Ele vai buscar referência, vai trazer, tipo assim, fui na missa e vou trazer essa referência como oração, como reza. Eu era assim. E na empresa muitos são assim também, né? Então a pessoa não é crente, não tem um acompanhamento, e quando você sinaliza, estou aqui, né? Igual a gente fazia um grupinho de oração, porque antes de começar a trabalhar, nessa empresa onde eu trabalhei, aí começavam a surgir essas pessoas. E ali eram as oportunidades de você semear uma palavra, né? 15 minutos, 10 minutos, para nós era diferente, mas talvez no mundo espiritual a gente não tenha essa noção. A gente orava por tudo e ainda compartilhava uma palavrinha, né? Quem cabeçava mais era o amigo Den, né? O irmão Den, que já gravou aqui com vocês, né? Então eu conversava tanto com ele que eu tenho até saudade deles, né? Falava antigamente pra Dai, poxa, a gente conversava todo dia, falava, trocava ideia. Eu até brincava, né? Ele era lei, eu era graça. Mas assim, o desafio da empresa é um pouquinho com os princípios, né? Então você vai ser meio que convidado, ou o contexto daquele lugar vai ser meio te conduzir para um caminho dos princípios do valor que as pessoas têm. E vai entrar em choque com os seus. Essa vai ser a maior dificuldade. Você pode estar caindo numa avaliação de uma pessoa que não tem os princípios cristãos. Então você vai ser, talvez, convidado a ser corrompido com mais força, né? Ou, né? Até confrontado, né? Confrontado. Porque, imagino eu, né? Que às vezes o fato de você estar nesse mundo corporativo e as pessoas talvez não tenham o mesmo entendimento, então ela acaba te avaliando e todo momento te sinalizando, né? Então, assim, meio que te julgando o que você faz, o que você pensa, os seus princípios, e aí não tem perdão, né? Automaticamente, assim, você é cancelado, né? Se você, de repente, sei lá, cai em uma contradição, ou se você dá uma escorregada, ou se você tem uma visão contrária de qualquer coisa, né? Sim. Então, eu acho que assim, o confronto é muito maior, né? Aí cabe para nós pensar numa melhor estratégia de evangelismo, numa melhor estratégia de testemunho, né, dentro de uma empresa, dentro de uma escola. Então a gente, além de ser o testemunho vivo, a gente também precisa ter a sabedoria de como que vai fazer, porque você está sempre sendo observado, né, sendo julgado constantemente pelos seus atos. Então, para mim foi um grande desafio. Então eu vejo alguns frutos que foram semeados diretamente e indiretamente, que eu fico muito orgulhoso, muito feliz. É tipo meio que um ânimo, né? Quando você está no dia mal, que sempre vem um dia mal. A palavra nos garante isso, né? Então quando você está no dia mal, você está cansado, você está naquela luta difícil, aí eu lembro de alguns frutos, lembro de algumas semeaduras, aí a gente volta a pensar que vale a pena e volta a realinhar o barco ali, né? Mas em relação àqueles que já estão na igreja, exemplo, né? Que já está na igreja, acompanhar essas pessoas que já desde criancinha, já estão ali. Aí, eu acho que o maior conflito ali são as influências, né? Extra-igreja. Porque dentro ali da igreja, ok, mas qual que é um dos maiores problemas ali do jovem, por exemplo, né? Então, um jovem que ele já
tem os seus pais ali cristãos, já são evangélicos. Aquela criança ela vai estar acostumada com a liturgia da igreja, ela vai estar acostumada com todo o contexto da igreja. Então, às vezes, algumas coisas como do novo convertido, ou como alguém que recebe a palavra na empresa, o cara que recebe a palavra na empresa tem algo diferente, que é o temor. Ele tem medo, né? Essa é a palavra verdade. Ele tem o temor de Deus. Então, ele recebe uma palavra, ele fica mais olho aberto, né? Agora, quem está acostumado a ver todos os dias pelos pais, e ainda houve a reclamação dos pais da igreja, aquela coisa toda, ele vai ficando mais... Então, assim, o trabalho é diferente. É um trabalho mais relacional. Então, é um relacionamento de fato. Você tem que entrar na vida do jovem, tem que se relacionar com ele, entrar no contexto dele, compartilhar do dia a dia com ele, chorar junto com ele, se alegrar junto com ele, sempre estar perto. Né? Porque, infelizmente, hoje o jovem está sendo atacado de uma forma absurda, né? Sim. Não só o jovem, todos nós que é cristão, porque você não pode nem dar mais a sua opinião a respeito de algumas coisas, né? Então está sendo muito forte. Até compartilhando a empresa lá, né, que um assunto muito polêmico, né, o aborto, tá bem polêmico aí, né? Eu até brinquei lá, né? É bom que libere o aborto, né? Eu sou crente, não sou a favor do aborto, hein? Vamos lá. É bom que libere logo, né? Aí todo mundo ficou espantado, assim, né? Mas por... essa palavra é minha, que libere. Não sou que você é crente, né? Aí eu enfatizei, né? É um sinal que Jesus já está voltando, né? Então, quanto mais piorar, mais está se aproximando dele. Não sou a favor do aborto, mas se for para acontecer, para que ele venha, eu espero que ele venha. Então, mas você já gera um alarme, uma sirene na cabeça das pessoas, né? Peraí. Eu estou apoiando algo, mas Jesus está voltando e gera uma... confronto. Gera. Mas da diferença da empresa, né? Do evangelismo de uma empresa, que é você ser crente mesmo, é o maior testemunho, não só de falar, mas de conduta e de vida. A gente não é perfeito, mas a gente tem uns princípios e valores, né? E com o jovem lá, no caso, numa igreja, e aquela criança já é cristã desde berço, a gente vai ter essas dificuldades, que é mais alguns paradigmas, é mais algumas crenças, é mais alguns bloqueios que ele vai adquirindo conforme as dificuldades que ele vê com o pai tendo, conforme com algumas desilusões que as pessoas têm na igreja, aí vai às vezes endurecendo o coração do jovem, né? Então ele fica menos receptivo, que é o contrário de um jovem que você ganha ele para Jesus e ele vem ali na adolescência, ele não teve nenhuma experiência, ele vem ali na sua juventude, é bem diferente. Né? Estou dizendo isso porque eu dou aula para crianças de 11 anos. Né? Certo. Eu acabo passando por isso também. Por isso que eu até perguntei, até como uma troca de experiência. Por quê? Porque, como você falou, tem alguns que eles escutam história lá na escolinha dominical desde pequenininho. Então, às vezes você vai falar com ele, pregar para ele, alguns já viram, já conhecem essa história. Né? Mas eu vejo dessa forma também. Eu vejo pessoas que não conheciam ainda a palavra, eles têm muito mais sede que já vem lá de trás. Não que isso é uma regra, né? Que você vê jovens, crianças assim que adoram ler a Bíblia, que se deixar, eles leem, estudam e trazem várias situações, né? Mas por isso que eu acabei até perguntando essa questão. Mas o que você enxerga hoje qual que é o maior desafio, né, que você tem para liderar jovens, para orientar? Qual que é o maior desafio atual? Certo. Hoje, onde eu congrego hoje, né, a gente tem uma estrutura muito, muito clara, né? Então, a gente tem ali os discipuladores, que é a base de liderança, né? Pode ir. A gente tem a base de liderança que é discipulador, líder, né? Onde é uma construção ali da nossa visão. Então, a gente lidera, no meu caso, como obreiro de jovens, eu lidero os discipuladores, e abaixo deles os líderes. Então, o maior desafio é você poder, nessa dinâmica toda, passar o conhecimento, passar os princípios e os valores para eles, de uma forma que eles possam compreender esses valores, esses princípios, e possa ter esse estilo de vida, né? Ter esses princípios, valores como estilo de vida, né? De ser um cristão ali, né? É lógico, os desafios são grandes, né? Mas acho que um deles é esse mesmo, é passar os princípios, passar os valores, não negociar princípios, né? A gente sabe que valores eles mudam, né? Hoje a gente tem uns valores X, mas conforme 10 anos vão sendo mudados algumas coisas,
mas os princípios não. Esses permanecem, né? E o jovem, ele é muito imediatista. Sim. Então, hoje com a nossa tecnologia aí, você vai ter qual que é a nossa dificuldade? O jovem, ele acha que sabe de tudo. Ele tem acesso a tudo. Então, se ele colocar no Google lá quem foi Adão, ele vai saber. Quem foi José, ele vai saber. Então, Sim. tudo que ele colocar lá, ele vai ter. Isso é bom, mas aí a gente vai ter jovens que vão se achar doutores, né? E acaba meio que esquecendo da sabedoria dos mais velhos, da maturidade dos mais velhos, né? E às vezes acaba sendo, não todos, né? Mas ali no comecinho vão acabar ignorando, às vezes, uma direção por imaturidade. Então o jovem em si, ele já é imediatista. Então já vai ter uma confusão. E com os dias atuais ele tem muita informação. Aí você já é uma das dificuldades bem... Não sei se você concorda, né? Eu vejo até dessa forma mesmo. Não são todos, né? Mas tem aqueles que eles têm estudo, eles leem, talvez eles leem mais que eu, mais que você, até por causa que eles têm mais tempo, né? Alguns, né? Não todos, mas eles têm, alguns de repente não trabalham, não têm as obrigações do dia a dia, e eles acabam lendo. Só que, como você falou, eles não têm a experiência de vida, né? Isso. Então, quando ele vai debater com você, ele vem com o que está escrito, ele vem com, vamos dizer assim, com a razão, né? Mas não com a experiência adquirida com o tempo, né? Sim, que eles sim. possam utilizar aquelas informações que eles estão tendo para colocar em prática. E linkando isso, você enxerga que essa experiência que você teve na empresa, como você falou, serviu muito para... que na verdade foi uma troca que serviu para o seu crescimento como cristão? Ah, com certeza, com certeza. Eu tive a experiência assim, a gente compartilhava pela manhã, aí a gente sentava na hora do almoço, era também compartilhando, né? Então eu sempre ouvia ministrações. Então a gente tinha aí um trajeto de van que fazia, né? Que era da casa até o trabalho, que dava mais ou menos 1h30, 2 horas, dependendo do motorista, do caminho que ele ia fazer. Então nesse caminho eu ouvia a pregação, eu li um livro, na hora de voltar, né? Na hora de vir era dormindo. Mas me ajudou bastante em me edificar, e com isso era todos os dias praticamente compartilhando a palavra nessa empresa, né? Então teve um tempo que eu achei até engraçado, que tinha um rapaz chamado Bahia, né? Mas o Oli, na hora que a gente estava voltando da van, ele falou assim: Alexandre, compartilha uma palavra aí. Eu falei: na van? Eu queria descansar, queria ouvir uma pregação, dormir, mas era um sinal que ele estava com sede, estava com fome da palavra de Deus, né? Eles queriam ouvir alguma coisa. E eu ali compartilhava. Então, é como se fosse oferta e demanda. Então tinha uma grande demanda de sede pela palavra de Deus, e eu tinha que buscar. Então foi essa a minha experiência. Acabava exigindo muito de você, né? Porque a qualquer momento você ia ser requisitado. Então você tinha que estar preparado, né? Isso. E você era novo na fé, né? Aí que você está mais apaixonado, você só enxerga o noivo, que é Jesus, né? Você só enxerga ele, e aí você tem uma facilidade muito grande de se aprofundar, de buscar. Você não vai ter aquelas dificuldades, né? De problemas. Então, no novo coração é isso. Você está meio que voando baixo ali, você vai. Uma experiência até interessante que eu tive, eu não tinha dimensão de como eu estava com fome de Deus, né? E é como se eu fosse uma fonte a jorrar, né? Você está cheio de água, você vai jorrar e as pessoas vão vir beber dessa fonte, que a água é Cristo, né? Mas enfim, eu fui numa reunião, esqueci minha Bíblia, né, com meu pastor na época, e a gente ia estudar o livro de Mateus. Eu esqueci minha Bíblia. Aí o pastor, a gente vai estudar o livro de Mateus, e eu não tinha dimensão, na minha agenda eu tinha escrito o livro de Mateus. De tão apaixonado que eu queria escrever, queria meditar, eu queria estudar. Eu tinha escrito o livro de Mateus, então não me perdi, estava sem Bíblia, estava tudo escrito ali. E eu falei: caraca, meu, estou viajando no meu neto, escrevendo até na minha agenda o livro de Mateus. Então foi uma experiência muito boa. Tinha um povo sedento, Deus usou as circunstâncias, ele fez tudo. Eu nunca planejei, ninguém nunca, né? A gente não planeja às vezes, e Deus vai conduzindo. Então, sem dúvida, essa experiência na empresa me serviu de combustível até hoje, serve de combustível até hoje, para eu entender a importância de ser cristão, de momento oportuno. Até teve um dia que me marcou, né? Uma mulher estava com problema no casamento, né? Eu estava trabalhando, normal,
E por ela saber que tinha as reuniões, né, tudo, ela mandou uma mensagem para mim pelo Skype, falou assim: Ale, tem como você orar pelo meu casamento? Eu falei: claro, é que eu e meu marido estamos para nos separar, né? Eu falei: puxa vida, eu fiquei preocupado. Aí na mesma hora eu saí da sala, fui no banheiro orar, né? Não fui lá matar tempo não. Fui lá no banheiro, orei, né? Coloquei aquela pessoa diante do Senhor e com o passar do tempo fui pensando, falei: poxa, eu não sabia a dimensão que como a gente é cristão, a gente tem, né? Então, se alguém precisou de algo, tem algum problema, vai recorrer a um cristão, né? Talvez essa pessoa não apoiou essa atividade de oração, mas no momento de oportunidade, de dificuldade que ela teve, ela disse: eu vou chamar, vou pedir para alguém, né? Então, essa é a importância de a gente sempre estar falando de Cristo, né? Sim. Que o Espírito Santo vai tocar na hora certa. E a gente precisa estar posicionado, né? Para que as pessoas possam vir se conectar conosco e receber de Cristo. Entendi. Então, assim, hoje a escolha por esse ministério que você está, que é de jovens, foi uma escolha sua? Foi algo preparado por Deus? Você que lutou para estar nesse ministério? Como é que foi que você foi inserida? A história é longa, eu vou tentar encurtar o máximo possível, mas foi mais ou menos assim. Estava numa conferência em Goiânia, 2017, finalzinho de 2017, e eu fui impactado, né? Teve um pastor lá, o pastor Emílio Abreu, do Paraguai, ele me mostrou uma palavra lá de como ganhar uma nação para Cristo. Eu sei que aquela palavra mexeu no meu coração. Na primeira ministração já estava, tipo assim, poxa, passagem do avião, o hotel, tudo já foi... O preço, o que eu recebi só naquela primeira ministração já valeu por tudo. E Deus foi trabalhando no meu coração, né? E até que eu entendi, fui jejuar, orar, entendi que tinha dado meu tempo nesse outro ministério, né? Algo que foi uma experiência minha com Deus, né? Eu falei: amém. Aí quando eu decidi responder isso diante de Deus, quando eu testificou, pessoas deram profecias para mim, pessoas vieram, adolescentes em São Paulo, me parou, assim, a gente estava conversando, estava no carro, na época eu trabalhava de Uber, falou assim: moço, pode falar uma coisa? Eu tinha acabado de entrar no carro, eu falei: pode. Eu falei assim: ó, você é crente? Eu falei: eu sou. Não é que Deus tá pedindo para eu te falar duas coisas. Eu falei: pode falar. Aí ela começou a profetizar, liberar duas palavras para mim, que era exatamente o que eu estava jejuando e orando. Então foi testificando, alinhando algumas coisas que eu falei: não, tá ok, eu vou sair, né? Vou ouvir a Deus. Mas mesmo assim eu não sabia para onde eu ia. Até que meu cunhado, ele, no meio de um bate-papo, ele falou assim: poxa, por que você não vai lá na videira, lá, né? Que era perto de casa. Eu falei: vamos lá, vamos visitar. Aí quando a gente visita, né? Aí tá o pastor lá, o pastor da igreja, que é o pastor Fernando. Isso foi em 2018, fevereiro de 2018. Eu vi ele lá, só que ele tinha sentado do meu lado em Goiânia. Imagina, um prédio de 5.000 pessoas. Nós lá em Goiânia, eu nunca ter visto ele, a gente sentou lá, lado a lado, bateu um papo muito rápido, nada profundo, só falando da palavra e tal. Isso foi em 2016, e 2 anos depois, eu entro no prédio da igreja e eu vejo ele. Então, nunca esperava ver um goiano em Mauá, ainda mais num prédio que eu fui. E mesmo assim, eu fiquei meio preocupado, né? Que o Espírito Santo sempre falava assim comigo: pra onde você vai levar a sua família? Né? Então, essa era a minha preocupação. Em que ministério que eu vou? Qual é a preocupação dessas pessoas? Qual é o encargo dessas pessoas? E onde eu vou colocar minha filha, minha esposa e eu? Né, para viver o chamado de Deus. Então foi meio que um testificar, um alinhamento. Eu nunca pensava em liderar jovens. Nunca pensei que ia ser esse trabalho que eu ia desenvolver, né? Sim. Então, quando a gente foi para a Videira, eu comecei a liderar uma célula. Era uma célula de adolescente, né? Em si, mas depois eu quis ir para os adultos, né? Então o adulto não deu certo, a gente voltou para os adolescentes, mas aí foi tão rápido que daqui a pouco a gente estava de uma célula foi para 3, e de 3 foi para 5, e de 5 foi para 7, e a coisa foi andando. Não foi nada que eu imaginei, não foi nada que eu falei: vou por esse caminho, foi meio que o Senhor conduzindo mesmo. E acabou que numa multiplicação de prédios, né? O nosso pastor Fernando, que é o supervisor da nossa região, ele acabou multiplicando o prédio da Videira Barão com o Mauá Centro, e eu fiquei na Videira Barão junto com o meu discipulador na época, né, que hoje é pastor Sérgio, e foi dado o desafio, né, com o decorrer dos tempos, dos processos. Lá tinha os discipuladores da época também, e acabei que eu virando o líder dos jovens, depois de um tempo obreiro da rede de jovens, junto com a minha esposa, Daiane, e é isso. E hoje nós estamos aí com mais ou menos
210 jovens, né? Então a gente era 60 na época, da multiplicação, mais ou menos 60 ali a nossa contagem, hoje nós somos 210. Né? Então estava um pouquinho maior antes da pandemia, veio a pandemia diminuir um pouquinho, a gente está retomando de novo, né? Mas esse é o trabalho. Eu tenho uma pergunta para fazer assim, em relação à tecnologia, né? É um desafio, acho que para o discipulador, né? Para o orientador, estar atento a tudo isso. Mas a gente tem os nossos princípios, né? Eu vi até uma postagem assim que, por exemplo, às vezes a gente está deixando o mundo entrar, por exemplo, a gente está construindo o mundo dentro da Bíblia, né? O mundão entrando na Bíblia para que a gente consiga atingir os adolescentes, os jovens. No sentido do quê? No sentido de tecnologia, no sentido de repente, uma festa, no sentido... Até o linguajar. Até porque hoje você já passou dos 30, né? Já, faz pouco tempo. Então, passado dos 30, a linguagem não é a mesma de um jovem de 18, não é. Então, assim, não adianta você querer falar a mesma linguagem com um adolescente. Para isso, você vai recorrer o quê? A rede social, a linguagem deles. Então, como que a gente deve fazer para não cair nas armadilhas, né? Nas ciladas de repente, achar que tudo não, mas tem que ser voltado para essa linguagem, de repente ser permissivo com algumas coisas, ou não, ou simplesmente são visões diferentes. Né? Eu não vejo assim, eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro assim, a minha linha de raciocínio. Eu não penso que você se aproximar de um jovem com uma nova linguagem, com uma nova roupagem, você está desconfigurando o que a Bíblia diz. Né? Mas tem pessoas que têm esse pensamento, esse ponto de vista. Sim. Queria saber de você, o que você pensa, como é que você age. Olha, uma coisa que eu sempre costumo pensar, né? Imagina uma garrafa de água. Né? Tem água ali dentro daquela garrafa. A água em si ela não tem a validade, mas o que dá validade à água é a garrafa. Aquela garrafa ela tem um tempo ali que pode estar armazenando essa água. Então imagina que Cristo é a água e nós somos essa embalagem. Então a geração vai mudando, a gente está na Z, nem lembro mais. A geração vai mudando, a gente precisa trocar essa embalagem. Não que seja necessário trocar essa embalagem, mas a gente precisa entender que se a gente quer alcançar esses jovens, a gente precisa estar atento a algumas coisas, né? Então veja, os nossos cultos de jovens são normais, cadeira, mas eu preciso entender que para eu alcançar o jovem, eu preciso estar a par de algumas coisas, eu preciso estar conectado com algumas coisas, né? E uma delas são as redes sociais. Então, por exemplo, isso que vocês estão fazendo hoje, esse podcast, né? Cristalizou, eu achei muito top, porque quantas pessoas vão acessar a Cristo através disso? Sim. Muitas pessoas, é uma ótima ferramenta. Ou seja, hoje, antigamente, se alguém quisesse fazer isso, ele tinha que ter dinheiro. Imagina alguém que quer ter uma rádio. Quantos milhões ele teria que ter para ter uma rádio? Hoje não, hoje ele pode pegar o seu celular e mandar ver. Ele pode colocar louvor, ele pode... Sei lá, a criatividade pode ser enorme. Então hoje, tem ferramenta para dispersar o jovem? Tem, mas também tem para a gente atrair o jovem. A gente precisa só entender que nós temos muita ferramenta também de conexão. A gente tem muita ferramenta para trazer o jovem para perto. É lógico que tem algumas linguagens que a gente não vai ter, mas uma coisa que a gente pode ter que vale muito é o relacionamento. Né? Então, assim, o que vai me aproximar do jovem, talvez não vai ser minha roupa e nem a forma que eu falo, né? Que muita coisa mudou. 36 anos eu vou fazer 37 mês que vem, então muita coisa mudou. Né? Então, quando eu vou falar com um adolescente, eu procuro olhar para o adolescente e entender a necessidade dele, compreender aquilo que aflige ele, né? E me aproximar dele. Porque o que o adolescente precisa, o jovem precisa, o adolescente em si, uma paternidade. Ele não precisa de um amigo que seja como ele, às vezes. Você entende? Então, assim, eu não preciso espelhar ele. Eu preciso dar uma referência de pai para ele. Então, ele sabe que o pai dele não vai ser vestido como ele e nem vai falar como ele. Ele precisa de um abraço. Ele precisa de uma palavra mais próxima. E com as meninas, as mulheres, a mesma coisa. Vai precisar de uma mãe, porque às vezes a mãe não é presente. Então, veja, você que se converteu, você sabe que quando você foi criado, você não foi criado num lar cristão. E você imagina
você sabe como que era o ambiente. Você sabe como era a sua vida. Então, quando você se converte e seus pais não converteram, você sabe também como é que é o ambiente, como que é a vida. E você sabendo disso, mais experiente, você se aproxima com a forma certa, com as palavras certas. É claro, está tudo tão dinâmico que às vezes nós mesmos ficamos espantados com as coisas. Aí a gente pode criar barreiras, né? Tipo, a pessoa fez algo, nós já afastamos ela. Ah, a roupa dela. Né? Até que teve um caso interessante. Estava voltando com o irmão de carro da empresa. Ele falou assim, olha, é um liderado meu, né? Eu disse, Alexandre, poxa, estou incomodado. A fulana foi lá com a roupa X, meu, você viu? Aí eu falei assim, você precisa avaliar algumas coisas, né? Ela é nova convertida. Então o guarda-roupa dela não mudou quando ela converteu. Né? Não teve um pá, o guarda-roupa mudou. Não, ela mudou por dentro. O guarda-roupa ainda não. Ela tem os costumes dela, os hábitos dela, que estão sendo transformados. Então eu e você, que são mais experientes, precisamos ter paciência com isso. Agora, a gente precisa também entender. Ela está com essas roupas por intenção, não é por intenção? Qual que é o... Né? Precisa discernir. E o nosso melhor caminho não é nunca de apontar. É sempre de tentar entender as dificuldades da pessoa. Então, não sei se a pessoa tem recurso para trocar o seu guarda-roupa. Não sei, às vezes não tem. Né? E, de repente, eu, por uma análise fria, rasa, eu posso chegar e afastar essa pessoa. Com certeza. Né? Então, nós vamos errar muito por falta de sabedoria. As palavras que afastam Cristo da gente ou afastam a pessoa de Cristo, ou nos desconectam, são palavras. Né? Não é nem tanto algumas coisas em si, né? Mas as palavras que nós fazemos, nosso comportamento que vai nos distanciar. Então a nossa frieza, muitas vezes espiritual, né, vai fazer com que nós nos desconectamos e nos afastamos, ou fazemos as pessoas se afastar ali de Cristo. Né? Então a tecnologia em si, ela tem as barreiras? Tem, mas também a gente tem muita ferramenta aí. Eu creio. Sempre que eu vejo uma dificuldade, eu tento enxergar sempre as coisas boas, porque é o que vai nos levar para o caminho, né, de êxito. Né? Sim. E assim, eu sei que o papo tá bom, mas a gente tem um tempo. Qual mensagem que você deixaria aí para o teu público jovem, ou até mais que jovem? O que você compartilharia aí com o nosso público de mensagem? Amém. Uma das maiores mensagens que eu sinto necessidade de deixar é que você entenda que você é amado por Deus. Né? Que independente das suas falhas, independente da sua conduta, você precisa entender que Ele morreu por você, né, numa cruz. E Ele pagou esse preço. Não foi outras pessoas, não foi nenhum líder seu que fez isso, foi Cristo que fez. Né? E você precisa entender também que Ele te conhecia antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de você ser gerado, Ele já conhecia você. A palavra diz isso. Então, que você tenha paz na sua vida cristã, que você tenha ciência de que você é amado, de que você é desejado por Deus, que você tenha confiança de que em qualquer lugar que você estiver, Ele vai estar com você. Né? Então, muitas vezes a gente é atingido por alguma palavra, atingido por alguma dificuldade, por uma circunstância, e acabamos esquecendo que Ele está do nosso lado sempre. Sim. Né? Às vezes a gente passa por um vale, às vezes a gente passa pela sombra e dá a aparência de distanciamento de Deus. Né? Ele está longe de nós, mas o salmista fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Então é essa convicção e é essa certeza que nos vai fazer passar por dificuldade, passar por momentos difíceis e passar pelos momentos bons. Os momentos bons, por si só, já fala, né? São os bons. Mas os de luta é onde nós somos provados e testados. E você tendo a convicção de que você é amado por Deus, de que Ele ama você, de que Ele quer estar na sua presença, Ele quer estar com você, essa comunhão com Deus que vai fazer você ficar firme, né? Estar firme em Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos alcançou. É isso aí. Tá certo. Mais alguma coisa? É isso mesmo, agradecer ao Alexandre mais uma vez pela hospitalidade, né? A sua esposa aí também, preparou um cafezinho antes do bate-papo para nós, né? Tudo. Então nós temos a agradecer e pedir pro pessoal que curtam, que compartilhem o canal, para que a gente possa levar a palavra de Deus para cada vez para mais pessoas, mais experiências. E dependemos muito de vocês. Então que vocês possam, além de curtir esse vídeo, compartilhar ele também e se inscrevam. Ok.
Posso falar um pouquinho? Eu gosto de falar, gente, compartilha mesmo, joga para todos os grupos se puder, né? Provavelmente o Espírito Santo vai alcançar alguma pessoa. Não deu um testemunho, talvez, de uma vida bem que você está acostumado a ver, mas o importante aqui é que Cristo vai alcançar vidas, né? Que você seja uma ferramenta aí, que você possa compartilhar, não só esse vídeo, com mais vídeos desse canal, e que Cristo seja glorificado aí. Amém. Nós agradecemos, né? Todo mundo aí. Vocês que. Um convidadinho aqui que está dormindo aí, né? Mas foi muito bom, tá? E muito obrigada aí por ter aceito o convite, né? E a gente sabe que tudo isso é para a edificação, né? Da fé de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.